Agora na Mix. Tudo. Mix tudo. Mix 72, ótima noite pra você mais uma vez. Vamos nessa, né? Bater papo aqui no Mix Tudo. E nessa quarentena, então, é o melhor momento, né? Pra gente trocar uma ideia, trazer opinião. E aqui a gente fala de tudo um pouco. Hoje vamos falar das redes sociais, porque durante a quarentena, a gente até falou desse assunto aqui no Mix Tudo outro dia. E aí nossos ouvintes comprovaram que realmente não largam o celular. Mas como você aí usa suas redes sociais? Sei lá, pra desabafar, pra trabalho? Conta pra gente no 11981801000. Já que vamos falar de redes sociais, achamos justo convidar uma especialista no assunto, né? A psicoterapeuta Ana Gabriela Andriani. E aí ela vai conversar com a gente sobre o nosso comportamento online e também da responsabilidade do que publicamos. Tem que ter responsabilidade na hora de publicar. Uma vez que foi, mesmo que depois você apague, alguém já printou. Então responde pra gente então aí no WhatsApp. Você já fez desabafos das redes sociais? Vale prêmio aqui no Mix Tudo. Nesse mês de maio, tá valendo uma câmera Full Sport 4K Atrio com a melhor qualidade e você pode levar. Então capricha aí, Mix Tudo tá começando. Já a psicoterapeuta falando com a gente e vamos nessa. Mix Tudo. Mix 715, som com Lenny Kravitz, Stillness of Heart, fechando esse primeiro bloco do Mix Tudo. E vamos seguindo aqui com notícias, né? Muito tem se falado da redução do aquecimento global durante a pandemia. E agora, a Nature Climate Change divulgou os dados dessa redução no Brasil também, sabia? E as emissões de carbono no ar diminuíram 25% aqui no nosso país. Já no mundo, a redução é um pouco menor, de 17%. Os autores da publicação apontaram que essa queda da taxa de carbono está relacionada aos padrões de demanda de energia. Com as fronteiras bloqueadas e também, claro, o isolamento social, o transporte foi reduzido e as formas de consumo também. Pois é, gente, vem aí um novo normal. Muita coisa não tá boa, mas também, por outro lado, muita coisa tá melhorando. Então vamos tentar olhar com esse viés positivo, né? E daqui a pouquinho vamos falar com a psicoterapeuta, hein? Ana Gabriela, você não saia daí. Vamos falar sobre redes sociais, que inclusive é o nosso tema de hoje. Vamos nessa! O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Mix 718, vamos seguindo aqui no Mix Tudo, agora com a doutora Ana Gabriela Andriani, né? Ela é psicoterapeuta, vai contar pra gente sobre comportamento online e também da responsabilidade do que a gente anda publicando. Então vamos nessa? Bom, durante a quarentena as pessoas têm sim utilizado ainda mais as redes sociais, porque, né, ficar conectado com as pessoas que estão longe faz bem. E também para realizar publicações sobre a rotina. Todo mundo dividindo nas redes o que acontece, já que agora a gente só fica em casa. Conta pra gente, doutora, existe um limite de exposição online? Como isso pode afetar a nossa saúde mental e não só ajudar, né? Afeta também. Olá, pessoal da Rádio Mix, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Olha, o limite da exposição depende de cada um, mas eu acho que a gente sempre precisa ter cuidado quanto ao tipo de exposição que a gente está tendo. Então, por exemplo, alguns posts são muito íntimos, e isso pode deixar a pessoa vulnerável, outros posts podem prejudicar no trabalho, dependendo do posicionamento em que a pessoa assuma, outros posts podem suscitar inveja, alguns podem ser muito impulsivos, porque ali no momento a gente tá afobado com alguma questão, tá irritado com alguma questão, então de repente pode ser postada alguma coisa de forma abrupta e isso terminar prejudicando a pessoa ou fazendo com que ela se arrependa. Então acho que a gente precisa sempre ter cautela no modo como a gente se expõe para isso não gerar um prejuízo emocional, inclusive. Nossa, agora que você falou isso, doutora, me fez pensar que eu tenho uma amiga que saiu das redes sociais nessa quarentena porque ela estava se irritando com os posts alheios, então ela pensou, poxa, o problema é comigo, resolveu sair por um tempo, faz todo sentido. Então vamos lá, o conteúdo que eu coloco na minha rede social, pelo que você já disse aí, pode afetar outra pessoa de modo negativo ou também positivo, como o exemplo que eu acabei de citar. Como eu posso selecionar melhor o conteúdo que eu publico, hein? Sim, os conteúdos que a gente posta sempre podem afetar o outro e até a nós mesmos, né, por conta da repercussão deles, de forma negativa e de forma positiva. Então, no geral, quando os posts, por exemplo, são de muita ostentação, quando são publicadas
coisas que nem todo mundo pode ter, isso pode gerar raiva, pode gerar inveja, pode gerar um afastamento do outro. Da mesma forma que quando são colocados posts que têm a ver com empatia, com afeto, isso pode provocar aproximação do outro. Então, acho que a ideia é sempre tentar se colocar no lugar do outro para imaginar como é que você se sentiria se você visse aquele post. Se seria tudo bem para você, se isso te aproximaria daquela pessoa, ou se não, se isso de alguma forma poderia gerar algum sentimento em você que te afastasse do outro. Mas o que eu vou percebendo é que geralmente os posts que têm a ver com ostentação ou com algum posicionamento mais agressivo, um posicionamento mais duro, eles geralmente são posts que afastam e que geram sentimentos de inferioridade no outro, de competição, de exclusão muitas vezes também. Ah, entendi. Agora vamos falar sobre o desabafo nas redes sociais. É benéfico para a pessoa que tem esse costume, doutora, de ficar fazendo desabafos? Como que a gente pode lidar com essa vontade de expor os sentimentos, assim, geral, para o público, em rede nacional, mundial, nas redes sociais? O desabafar tem a ver com se colocar de uma forma mais íntima para o outro, né? Apresentar fragilidades, apresentar sentimentos ali que são importantes e que não se mostra para todo mundo. Então, acho que é algo para se ter cautela, porque é algo para ser feito com pessoas que são próximas e que se tem uma relação de confiança. Muitas vezes nas redes sociais tem-se a impressão, pelo número ali de pessoas que estão na sua rede, que se tem uma relação de proximidade, de confiança com todo mundo, mas isso não é verdade. Então tem que se ter cautela para continuar selecionando e sabendo quem são essas pessoas em que realmente se pode confiar para se mostrar nessa posição um pouco mais íntima e um pouco mais próxima, para que não se corra o risco de se ficar muito vulnerável. Então fica a dica aí da doutora. Agora, se a pessoa fica conectada o dia inteiro, mas gostaria de ficar menos tempo online, como minimizar esse hábito que pode ter inflamado ainda mais nessa quarentena, né, doutora? Achei essa pergunta muito boa e muito importante, porque as pesquisas vêm mostrando um aumento significativo no número de pessoas que estão se tornando dependentes das redes sociais e até viciadas em redes sociais. Quais são os sinais de alerta que possam indicar uma dependência patológica e um vício? Então, é a pessoa e deixando de se ligar nas suas atividades normais de vida. Por exemplo, redução de apetite, então ela vai deixando de comer ou fazendo as refeições rapidinho para ir lá se conectar. Tem uma diminuição do sono, então dorme muito pouco também porque fica ali conectada. Deixa de entrar em contato com outras pessoas da vida real só para ficar ali na vida virtual. Caso se percebam esses sinais, a orientação é para que se busque ajuda, se busque um tratamento psicológico, porque se precisa cuidar. Agora, caso esteja havendo um aumento, tenha havido um aumento na intensidade do uso de redes, mas que ainda não é caracterizado como algo maléfico, algo de dependência patológica, né? Eu acho que vai ser importante que as pessoas tentem se conectar com outras coisas, com outras atividades que também possam ser prazerosas. Por exemplo, um esporte, falar com as pessoas por vídeo, ligar para as pessoas, assistir filmes, fazer cursos online. Então, é um momento de tentar se conectar com isso também, com outras atividades. Ótimo, obrigada pela participação aqui com a gente. Para fechar, agora queremos saber a sua visão, a sua, doutora, sobre as redes sociais. As redes sociais, elas podem ser muito benéficas. Eu acho que elas são uma grande conquista do nosso tempo, porque elas podem gerar canais de ajuda, se elas forem usadas com responsabilidade, gerar canais aí de aproximação, de troca de conhecimento,
conhecimentos, de experiências, aproximar pessoas, né, que estão distantes, então pode ser um canal de vínculos. Agora, acho que tem que sempre se ter cuidado, porque tem um oposto disso, em que elas podem também ser um local que deixa as pessoas muito desprotegidas, pode ser um local em que as pessoas elas vão publicando só felicidades aparentes, conquistas aparentes, um sucesso absoluto, e isso, além de não ser verdade, isso poder gerar sentimentos em outras pessoas de diminuição, de exclusão, de baixa autoestima. Tem pessoas também que ficam muito agressivas nas redes sociais. Então, acho que ela pode ser um lugar tanto benéfico como muito maléfico. Então, e aí é nisso que a gente tem que ter cuidado, para usá-la como um espaço de aproximação, de responsabilidade com o outro, e não de prejuízo para a gente mesmo e para o outro. Muito obrigada. A gente acabou de falar com a psicoterapeuta Ana Gabriela Andriani sobre o uso das redes sociais. Amanhã estará em podcast toda essa entrevista, tá bom? Se você perdeu algum detalhe e quer conferir na íntegra tudo que ela disse, amanhã então no site da Mix, radiomixfm.com.br, no podcast Mix Tudo. Mais uma vez, obrigada, tá, Ana? E volte sempre para esclarecer mais e mais dúvidas que a gente sempre tem, principalmente nesse momento de pandemia. E já que o papo é isso, rede social, fala aí, como é que você usa as suas redes sociais? Pra desabafar, pra falar do trabalho, pra fazer um portfólio ou pra, sei lá, mandar indireta pra alguém? Conta no 119888000, daqui a pouquinho eu vou te colocar no ar aqui. Enquanto isso, vamos de música, né? Mix Tudo. Mix 735, Coldplay Magic. E hoje aqui no Mix Tudo recebemos a psicoterapeuta, claro, à distância, né? Ela na casa dela falou com a gente, a Ana Gabriela Andriani. Falamos sobre a responsabilidade de tudo que a gente posta nas redes sociais. Inclusive a entrevista foi bem legal, vale a pena, se você perdeu, conferir amanhã em podcast, que estará no nosso site radiomixfm.com.br, lá no podcast Mix Tudo. E enquanto você não vai lá conferir, e você que já acompanhou tudo que a gente falou, responda pra gente, você já fez algum desabafo nas redes sociais? Faz isso sempre? Não faz? Julga quem faz? Enfim, responda no 11988800000. Após o intervalo, volto com as suas mensagens aqui. Mix Tudo. Mix 738, chegou o momento de ouvir os nossos ouvintes aqui, claro que mandam mensagem sempre no nosso WhatsApp no 11988800000. Então, como o assunto hoje é rede social, quero saber de você. Como você usa as suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, pra dar lição de moral em alguém, pra desabafar, pra postar sua rotina? Vai, manda aí, vamos ouvir aqui os primeiros de hoje. Fala, Rádio Mix, e aqui aí? É a Kátia do Butantã. E respondendo a enquete de hoje sobre se eu desabafo nas redes sociais, eu não desabafo e meio que também não gosto de quem fica desabafando não, hein, gente? Se for pra falar coisa boa, fala. Se não for, fala no particular com seus amigos, vai. Vamos lá, Mix. Melhor Mix de São Paulo. Valeu, obrigada pela participação. A Kátia que tá falando de São Paulo. É isso aí, Kátia. Nada de muro de lamentações. Entendi a ideia. Mais um. E aí, Rádio Mix? Aqui é a Bianca do Butantã. E não, eu não desabafo nas redes sociais. E também não sou a favor das pessoas que desabafam. Procurem os amiguinhos, galera. Gente, olha só, tá dominando aqui. A galera não gosta de desabafar e não gosta que desabafem. Vamos ver se tem mais. E aí, pessoal da Mix, eu sou o Cláudio. E, cara, eu desabafo sim nas redes sociais, porque eu só tenho pessoas com quem eu convivo de perto, não saio adicionando geral, sabe? E às vezes acho que é um canal para expressar como eu tô me sentindo, ou como foi o dia, para perguntar a opinião de gente que, sabe, que pode contribuir nesse sentido. Então, acho uma ferramenta válida sim. Olha, tivemos um contraponto e eu entendi a ideia. Olha, eu acho que as nossas primeiras participações aqui, né, que foi a Kátia e a Bianca, falaram no sentido de muro de lamentações mesmo, aquela pessoa que fica o tempo todo desabafando, coisas negativas. Entendi o que elas quiseram dizer. E já você usa pra desabafar até coisas positivas, é isso? Entende direito? Pra falar coisas do seu dia a dia. Acaba sendo um desabafo, né, quando você vai ali, dividir com as pessoas que te seguem algum acontecimento. Mais um. E aí, Rádio Mix, aqui é a Fabiana, Zona Norte de São Paulo, Fala, região Fabi. do Tucuruvi. Não desabafo nas redes sociais, não curto essa parada. Eu gosto de conversar, sentar no bar e beber cerveja, é o melhor que eu faço da vida para desabafar.
Fabi, como que a gente faz isso na quarentena? Saudades do que a gente ainda nem viveu. Será que a gente vai viver isso de novo? Bom, espero que sim, né? Daqui a pouquinho tem muito mais e continue aí mandando, gente, a sua opinião. Como é que você usa as redes sociais? Manda no 11-988-01000, porque agora chegou a vez dele cantar pra gente. Mix fechando essa edição do Mix Tudo com Dua Lipa, Don't Start Now. Mais uma vez agradeço você que participou com a gente através do nosso WhatsApp no 11-988-01000. O papo hoje foi sobre rede social e claro que a gente chamou uma especialista no assunto pra dar